21º vídeo da leitura da Bíblia, 19º vídeo da introdução particular aos livros do Antigo Testamento, 3º vídeo dos livros sapienciais, falando agora de Provérbios. Por uma ficção literária, o livro dos Provérbios é atribuído a Salomão. Menciona, com efeito, o primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 29 a 34, que Salomão produziu numerosíssimos provérbios de sabedoria. Na realidade, o livro dos Provérbios é uma coleção composta de 8 partes. Primeiro, a primeira é formada por 6 exortações, entrecortadas de evocações poéticas, nas quais a sabedoria personificada entra em cena e pronuncia os seus discursos. Segundo, a grande coleção salomônica de provérbios, que tratam dos vários estados da vida. Terceiro e quarto, 2 pequenas coleções atribuídas, entre aspas, aos sábios. Quinta, provérbios salomônicos recolhidos, abre aspas, pela gente do rei Ezequias, fecha aspas. Sexto, um fragmento atribuído a Agur, filho de Jaque, autor, aliás, desconhecido. Sétimo, uma coleção de conselhos de uma rainha-mãe ao seu filho. Oitavo, enfim, um poema acróstico de acordo com as letras do alfabeto que faz o elogio da mulher forte. Entre as sentenças contidas neste livro, grande número é de origem popular, como os rifões. Importante fragmento, capítulo 10 a 22 e capítulos 25 a 29, é atribuído a Salomão, sem que se possa saber com exatidão qual seja a parte que esse rei possa ter tido na sua redação. Os provérbios atribuídos aos sábios, aliás, desconhecidos, devem ter sido compostos antes do exílio, embora os capítulos 30 e 31 pareçam posteriores a ele. A primeira parte, capítulos 1 a 18, é considerada atualmente como uma composição feita depois do exílio. Ignora-se a data da constituição definitiva desse livro sob a sua forma atual. Apenas devemos supor que ela tenha sido feita depois que apareceu o Eclesiástico, no começo do século II a.C., porque este livro é aí mencionado. Acha-se no livro dos Provérbios numerosas passagens nas quais se pode descobrir friçante parentesco com textos anteriores egípcios e orientais. Não sabemos em que medida o autor inspirado se utilizou de predecessores estrangeiros, mas é certo que também os hebreus sofreram a influência dessas grandes civilizações. Por influência, não entendemos uma dependência completa. A moral dos provérbios, fundada na crença e na revelação de um único Deus, mostra-se superior à de todos os produtos pagãos da mesma espécie. Ressalta no livro dos Provérbios um conceito puríssimo de Deus, um Deus insondável, justo, benevolente, misericordioso e criador. Do ponto de vista moral, a humanidade é dividida em 2 categorias, os sábios e os incipientes. Por sábio, deve-se entender todo aquele que é inteligente, bem avisado, virtuoso e íntegro. Entre os incipientes, devem ser enumerados os maus, os mentirosos, os negadores, os ladrões, os malfeitores, os perjúrios. O autor insiste particularmente nas virtudes da caridade, da justiça, da prudência, da moderação e da discrição. Por outro lado, ele investe contra os vícios da embriaguez, da gula, da luxúria e da preguiça. De modo especial, acentua a piedade filial e a educação das crianças. Igualmente, se pode reconstituir um verdadeiro código de direito régio e de equidade judicial, reunindo-se os fragmentos dispersos que tratam dessas questões. Em todo o livro se manifesta viva numa fé de retribuição, recompensa ou castigo, mas não existe ainda a ideia de uma vida eterna. A região dos mortos aparece sempre, entre parênteses, como também em Jó e nos Salmos, fecha parênteses, como um lugar de tristeza, no qual as sombras se detêm num estado mais de morte do que de vida. A moral, tal como a lemos neste livro, poderá parecer a uma consideração superficial, muito primitiva. De fato, os autores dos provérbios limitaram seu interesse às normas de caráter prático. Entretanto, os sábios israelitas sabiam proclamar que a verdadeira sabedoria ultrapassa infinitamente a simples virtude da prudência. Assim é que aí se nos depara a célebre máxima: o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Provérbios, capítulo 1, versículo 7 e capítulo 9, versículo 10. Essa sabedoria só pode vir de Deus mesmo. Provérbios, capítulo 8, versículo 22. É ela que nos faz compreender algo da justiça e dos juízos de Deus. Provérbios, capítulo 2, versículo 5 a 9. Como é ela também que produz a verdadeira humildade. Provérbios, capítulo 5, versículo 33. No livro dos Provérbios, urge saber se espigar. Haverá sempre alguma espiga a ajuntar-se. Entretanto, devemos separar cuidadosamente um feixe do outro. Partes de provérbios importantes para se ler. Assim, as 6 exortações do sábio ao seu filho, no capítulo 1, versículo 20, as curiosas máximas numéricas do capítulo 30 e o poema sobre a mulher forte do capítulo 31.
Momento aprendizagem advindo da palavra de Deus. Frisante ou frisante é algo que se torna crespo, conveniente, significante. No que se trata de bebida, algo que faz borbulhas, no caso de champanhe. Perjuros, que quebrou um juramento. Régio, que pertence ou diz respeito ao rei, que emana do rei, que tem suntuosidade, é algo majestoso.